Há dois tipos de mulheres: aquelas que já enxergaram as violências que sofrem e as que não perceberam. Como é que dentro da cabeça do homem é errado o pai bater na mãe, mas não é errado ele bater na própria mulher? Ou nós encaramos isso como uma questão pública, com algo muito sério, ou as nossas meninas continuam em risco. Eu acho que o machismo, infelizmente, ele é generalizado ainda na nossa sociedade. O melhor conselho que você pode dar para sua filha é: aprenda a dizer não. É sobre isso que a gente vai tratar no programa de hoje, violência contra a mulher. Sai daí não, a gente volta em 10 segundos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto e esse é o Conversa Sem Curva. Publicado em 1942, o lutador de Drummond, embora resista, expõe as suas feridas, as suas cicatrizes, o seu cansaço diante dos desafios em busca de justiça e igualdade social. O combatente metafórico, verso a verso, discorre o seu conflito e a sua dor, a vulnerabilidade que desafia e, por vezes, suplanta a sua força. Se, para o personagem, a luta contra as palavras pode ser vista como a mais inútil, para as lutadoras que recebemos hoje, enquanto o mal rompe todas as manhãs, é no campo das palavras que elas combatem e resistem às ameaças daqueles que querem oprimir. Lutam contra caretas covardes, contra soldadinhos sem metafísica, que se dispõem a marchar pela manutenção de um Estado caduco e fadado ao obscurantismo, que reflete a sua natureza. Para nos ajudar a combater com essa gentileza, essa gentileza, recebemos diretamente dos Estados Unidos Mariana Kotso, com mais de 3 décadas de estrada, teve passagens importantes por grandes emissoras como SBT, Record, Globo News e TV Globo. Criou e apresentou o programa Papo de Mãe, que foi ao ar por 12 anos na TV Brasil e na TV Cultura. Em 2002, recebeu o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo. Em 2016, o troféu Mulher Imprensa da Câmara Municipal de São Paulo. Repórter, apresentadora, é ativista, ministra palestras sobre jornalismo, primeira infância, maternidade e violência doméstica. Além disso tudo, é filha de uma verdadeira entidade do jornalismo brasileiro, Ricardo Kotso. Um prazer tê-la com a gente. Mariana, querida. Bom, e aqui do meu lado, diretamente do nosso estúdio, novinho em folha, cheirando a tinta, tenho a honra de receber a promotora de justiça, professora da PUC São Paulo, palestrante no Brasil e no mundo e entre outras publicações, idealizou o namoro legal, com uma cartilha com dicas para reconhecer os estágios da relação abusiva. E é autora do livro Lei Maria da Penha. Doutora Valéria Scaranci, que ainda é coordenadora do Núcleo de Gênero, com doutorado em processo penal, também pela PUC, e especialista em vitimologia pela Inter-University Center, na Croácia. Em 2013, representou o Brasil junto à ONU em Bangkok, onde foi aprovado o manual para atuação em processos de violência contra mulheres. Que satisfação recebê-las no Conversa Sem Curva, agora repaginado e lindão, de estúdio novo. Seja muito bem-vinda, Valéria Scaranci, seja muito bem-vinda, Mariana Kotso. Aliás, eu estava aqui lendo o texto do nosso redator aqui e eu vou vendo, né, as credenciais dessas duas mulheres gigantes que estão aqui. Mês de março a gente está homenageando e abrindo espaço exclusivo para vocês. E eu estou muito honrado de receber vocês duas aqui, viu? Mariana, tudo bem, querida? Tudo bem, nossa, a alegria, a honra é minha de estar aqui nesse espaço, de poder falar sobre esses temas que são tão importantes para toda a nossa sociedade. Muito bem, muito bem. Como é que está o clima aí? Frio, tá quente? Estou falando da temperatura mesmo, depois nós vamos falar sobre o outro clima.
Agora está um pouco, eu estou até achando quente, hoje acho que estava 7 graus, eu estou achando ótimo, porque esse foi um inverno bem mais rigoroso, eu cheguei a enfrentar dias aqui de menos 20 graus, então agora eu estou achando o tempo bom. E vocês aí passando muito calor, né? Pois é, pois é. Tá bem quente e muita chuva, principalmente aqui em São Paulo, nos finais de tarde, causando aqui uma loucura. Bom, Valéria, querida, muitíssimo obrigado, também honradíssimo de estar aqui com você. Eu acho que quando a gente fala sobre gênero, não tem como a gente não falar sobre violência contra a mulher, né? É uma coisa que não tem como ficar fora, né? Então, vamos começar por aí. Eu queria provocar a Mariana. Mariana, põe a Mariana aqui, por favor, que eu quero fazer uma pergunta para as duas aqui. É o seguinte, eu tenho sempre a impressão, e vocês fiquem à vontade para me corrigir, que cada vez que a gente tem governantes que estão mais no campo da direita, da extrema-direita, como é o caso agora aí do Donald Trump, e o que a gente viveu aqui no Brasil também durante 4 anos, as mulheres são sempre as primeiras vítimas, seja na desmontagem de políticas públicas, né, mesmo no discurso. Para vocês duas, por qual razão e se concordam com isso? Vamos começar com a Mariana. Mariana, você concorda com essa minha avaliação? Por favor. Eu acho que, claro, o extremismo de direita, o fascismo, ele sempre vem para diminuir as mulheres e tantas outras conquistas, e se a gente for falar de direitos humanos, porque existe algo que a Valéria vai até falar melhor do que eu, que é um machismo já institucionalizado ali. Porém, eu não acho que esse machismo ele seja exclusivo de um determinado grupo político ou classe social. Eu acho que o machismo, infelizmente, ele é generalizado ainda na nossa sociedade. Quando existe um governo ou um avanço dessa extrema-direita, desse radicalismo fascista, a situação é ainda pior. Mas ainda cabe a toda a sociedade discutir sobre isso, se conscientizar. E eu costumo dizer que feminista deveria ser toda pessoa que nasce de uma mulher. Muito bem. Eu me considero um machista em desconstrução, né? Mas eu gosto desse termo de feminista, né? Eu acho que eu sou um homem feminista também. Valéria, como é que você avalia isso? Você concorda com essa minha impressão de que esses governos... Assim, o Trump está atirando para tudo quanto é lado, mas o Jair, o Messias, ele tinha como alvo as mulheres. Eu lembro das jornalistas serem atacadas de uma forma muito... E publicamente, ele fazia questão de fazer isso publicamente, né? Por favor, querida. Realmente queria agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês nesse momento tão importante, mês da mulher, que é um mês de reflexão, né? Sim. Eu queria te dizer, você é feminista, sim, tenho certeza. Porque muitas pessoas olham até esse conceito de feminismo como algo ruim, mas não, feminista é simplesmente quem acha, quem acredita na igualdade entre homens e mulheres. Né? Então, acredito que todas nós somos feministas e também machistas em desconstrução, porque o machismo ele mora no nosso inconsciente. De homens e mulheres, né? Sim, de homens e mulheres. Né? Infelizmente, nós observamos muitas mulheres, especialmente quando essas mulheres são em espaços de poder, um machismo e até um preconceito em relação às mulheres que não alcançaram esse espaço ou que sofrem violência. A violência não é muito compreendida ainda na nossa sociedade. Mas falando um pouquinho dos governos, né, trazendo esse ganchinho, acho que eu até posso me colocar como uma testemunha desses momentos, porque eu sou promotora de justiça desde 97, há muito tempo. Então, trabalhei antes da Lei Maria da Penha. Aí veio a Era de Ouro, que foi a era da descoberta da mulher da Lei Maria da Penha, e depois um declínio dos nossos direitos.
uma tentativa de retornar a mulher àqueles papéis tradicionais, à invisibilidade. Então, quando se fala em um radicalismo, também se fala em não aceitação de mulheres que têm poder, que têm voz e que ocupam espaços. E quando a mulher não aceita, ela sofre violência. É isso. Essa é a maior explicação mesmo. Eu às vezes, e vai se tensionando cada vez mais, quanto mais espaço, né, as mulheres vão alcançando, mais a violência cresce ou fica aparente, né? Eu tenho sempre essa impressão. Mariana, você concorda com isso, querida? Depois eu queria te perguntar, também já emendando a pergunta, agora com esse novo governo aí nos Estados Unidos, se do ponto de vista também de gênero, existe uma inquietação aí dos americanos também, não só, né, os migrantes e imigrantes. Você sabe, eu acho que isso acontece no macro, né? Porque a gente está falando das mulheres quando ocupam espaços de poder, mas no micro também, dentro da casa. Então, quando a mulher começa a questionar que a tarefa doméstica fica só com ela e pede para que aquele marido, namorado, divida, porque não é nem ajudar, é dividir as obrigações. E ele se sente ameaçado, porque existe uma coisa social de papel da mulher, papel do homem, papel de esposa, o que eu acho um termo horroroso. Mas então, no micro, a violência ela tem origem também nesse machismo que decidiu que algumas funções são da mulher, e quando ela diz, não sou só eu preciso de uma divisão de tarefas, isso acaba provocando a violência doméstica. E daí a gente tem que ter um cuidado muito grande de não entender que, então é melhor a mulher ficar quieta e aceitar o seu papel para não sofrer violência, como se isso justificasse, que é uma tendência da nossa sociedade, e infelizmente muitas vezes da própria imprensa, de vitimizar o culpado e culpabilizar a vítima. Então precisa tomar muito esse cuidado e olhar para dentro das casas, porque a gente sabe que as mulheres, quando acontece o feminicídio, que é o assassinato por ser uma mulher, na maioria das vezes acontece dentro de casa e é praticado por homens, pelos maridos, por alguém que teoricamente amava aquela mulher ou devia amar e cuidar. Então, a mulher ela corre mais risco dentro de casa do que fora. E quando você tem governantes, ainda mais hoje em dia com esse avanço da tecnologia, das redes sociais, das fake news, da potencialização, e a extrema-direita sabe usar muito bem essas redes sociais para amplificar esses discursos. É um perigo para a mulher, as mulheres são colocadas em risco. Então, como a Valéria, minha super parceira, falou aí, tantos avanços, mas nos últimos anos retrocessos, a Maria da Penha estava muito preocupada com isso, ela conversa bastante com a gente, ela diz, Mariana, a gente deu 2 passos para frente e 10 passos para trás. Aí, quando você tem um governo que só coloca homens brancos ou que fica queimando mulheres, né? A gente, infelizmente, vê no Brasil mulheres ministras que acabam sendo fritadas por questões políticas. Claro que quando tem um extremismo, a gente sabe que no governo passado houve corte de verbas para o combate à violência doméstica. Isso é muito grave, porque daí quando você corta a verba, você corta a política pública e as mulheres ficam sem ter a quem recorrer. Então, eu acho que a gente vive um momento difícil para as mulheres. Embora eu seja sempre muito otimista e esperançosa, é difícil, mas não podemos desistir. Exato. Esses dias eu tive a infelicidade de cruzar com um vídeo, eu até fiz um react dele, porque eu achei tão absurdo, que é um frei, que, se não me engano, se chama Frei Gilson, alguma coisa assim, que é um frei da extrema-direita, e ele fazendo um sermão e dizendo que a mulher nasceu para foi criada por Deus para ser auxiliar do homem. É uma aberração, assim, o discurso dele. E é um cara ligado ao Brasil Paralelo, não sei se vocês conhecem, né, uma produtora que faz tecnicamente muito material, né, material muito bem feito tecnicamente, e que é um absurdo, né, são coisas...
E eu acho que chegou um momento... Eu sempre reclamei, viu, Valéria e Mariana, que aqui no Brasil a gente nunca teve um processo de discussão ideológica da população. A gente nunca discutiu. Acho que o processo da anistia em 79 foi jogando as coisas para baixo do tapete e a gente acabou não discutindo nunca, né? Questões ideológicas mesmo. E eu acho que de uns anos para cá, na minha avaliação, infelizmente, esse debate foi pautado pela direita, porque desde quando Lula assume em 2003, né, o primeiro governo, que cria algumas leis, né, espaços, né, para esse tipo de discussão, começa a ter uma reação da extrema-direita que começa a se organizar em vários setores. E esse é mais um, né, o de combate a essa guerra cultural, né, de, olha, não, mulher, porque no fundo é isso, né? Na verdade, o que eles defendem é que a mulher, né, volte a ter aquele papel, né, que a gente conhece bem e que vocês e boa parte... Agora há pouco a gente falou, né, de homem feminista, né? Eu vivo falando que o machismo é um problema social, portanto, ele diz respeito a todos, homens e mulheres e todas e etc. Então, como é que você avalia isso, Valéria? Estou aqui bem à vontade chamando de Valéria, viu, claro. doutora? Na verdade, o nosso país é um país doente, né? É um país que tem uma doença crônica, que é o desrespeito às mulheres, às pessoas que têm orientação sexual que não correspondem à maioria. E essa doença, tem, no caso das mulheres, a sua raiz no machismo mesmo. O machismo ele está fundado na ideia de que o homem é um ser superior e que a mulher deve obediência, deve cumprir aqueles papéis tradicionais. E nos processos, no meu dia a dia, eu vejo reflexos evidentes desse machismo naturalizado, invisibilizado, mas tão presente no nosso dia a dia. Então é muito comum que nos processos a alegação dos agressores seja: ela é louca, ela é ciumenta, ela me persegue ou ela me trai. Esses estereótipos que ainda estão no inconsciente coletivo, na verdade, muitas vezes no inconsciente mesmo, porque determinam ações das pessoas, também estão presentes no processo. É mais difícil, falando aqui um pouquinho do direito, mudar a lei do que mudar a mentalidade das pessoas. Então, embora as leis não sejam ágeis, é mais fácil aprovar uma lei do que convencer, por exemplo, a população de que a pena de feminicídio tem sim que ser de 20 a 40 anos, porque é inconcebível que um mesmo homem mate duas mulheres. Isso não pode acontecer. Exato. É a barbárie, né? A gente vê... esses dias eu vi um cidadão que me parece que professor de educação física, e ele estava mantendo a mulher dele um cativeiro, né? E dopando a mulher. Eu falei, gente, é a barbárie, né? É um troço que, assim, e como você falou, a reincidência do ato extremo, né? Como é que o cara pode, né, ser reincidente numa em feminicídio? Feminicídio. Pois é. Assim, o cara matou a primeira mulher e matou a segunda. Isso me deixa estarrecida. Nós estamos falando agora em homens reincidentes em feminicídio. E isso, se acontece, sem dúvida é uma falha do Estado. Sim. Porque feminicídio, o próprio conceito que a morte da mulher por ser mulher é uma morte evitável. Se essa morte aconteceu, é porque alguém se omitiu. Se um homem que matou uma mulher estava em regime aberto, sem monitoramento, ele mata outra mulher, o Estado se omitiu. Se omitiu. Verdade. Mariana, a Mariana é jornalista e eu queria fazer uma provocação. Sabe que o nosso programa aqui se chama Conversa Sem Curva, né? Então, eu faço o possível, evidentemente, para ser educado, elegante, mas algumas perguntas eu preciso fazer que são sem curvas. E deixa eu te falar uma coisa. Esses dias surgiu aí uma polêmica por conta da fala do presidente Lula,
que elogiou, né, a Gleisi, mulher bonita, tal. Aí disse que foi uma provocação, tem gente que fala isso, fala aquilo. Mas o que me chamou a atenção foi que grande parte de colegas, né, da comunicação e jornalistas, mulheres, saíram batendo no presidente Lula, mas com vara de marmelo, como dizia minha avó. Né? E eu não vi esse empenho quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, há poucos dias desse fato, disse que no PT, ou no campo progressista, na esquerda, não me lembro bem, só tinha mulher feia e pior, incomível. Né? Por qual razão que existem esses dois pesos e duas medidas nessa questão da sororidade, nesse caso? E depois, fique à vontade para dar a sua opinião também em relação à fala do presidente Lula. Eu acho que há níveis de machismo. Tem aqueles que são declaradamente machistas, tem os que são mais... Muito bom. Eles não se revelam machistas, né? É o velado, o machismo velado. E tem aqueles que ainda, por falta de consciência, fazem declarações machistas sem sequer perceber. Então, eu acredito que o Lula, ele fez, sim, um comentário machista, mas na cabeça dele, a intenção era um elogio. Então, ele precisa de um letramento, não sei se eu gosto dessa palavra, mas é isso, porque a mulher, ela cansou de receber atribuições simplesmente pela sua, né, questão física. Então, tem aqui uma mulher bonita, que coisa, tem ali uma mulher feia. Ninguém fala isso de um homem, né? Fala assim, olha só, estamos colocando no ministério um homem bonito para agradar as mulheres, então vamos colocar uma mulher bonita para agradar os homens. Então, acho que é por aí. Certamente, na minha opinião, as declarações do ex-presidente são piores, sempre piores, porque é isso, é generalizar. Eu mesma, quando eu defendo mulheres, o feminismo, ou quando eu vou lá e defendo a Maria da Penha, ou a própria Ana Hickman, que foi vítima de violência doméstica e fica sofrendo ataques, as redes sociais, elas se organizam muito bem para atacar mulheres, é assustador isso. E eu já recebi muitos ataques também, e daí parece que o xingamento mais pesado para eles é: você devia ir lavar louça, o que você está fazendo? Vai lavar louça. Então, é isso, quando você é uma mulher que tem opinião, que defende outras mulheres, isso incomoda, porque se a gente for ver, se for generalizar, é como se, como a Valéria disse, o feminismo pede por igualdade, enquanto o machismo fica pregando essa superioridade. A gente quer igualdade, quer respeito e quer viver, porque o Brasil é um país recordista em assassinatos de mulheres. O feminicídio é uma epidemia no Brasil e isso não pode ficar assim. Sabe que eu acho interessante esse questionamento, essa colocação, né? Que quando nós começamos, a Mariana acompanhou bastante isso, aqueles movimentos, chega de fio-fio, diz não ao assédio. Não é não. Não é não. As pessoas diziam, poxa, mas agora não posso mais nem paquerar, não posso mais nem elogiar. Uhum. Então, o que se pode fazer? O mundo está muito chato, as pessoas diziam. Sim, não, o mundo não está muito chato. Só que as pessoas devem ter respeito. Então, há muita diferença entre uma paquera e um abuso. Sim. E o elogio em relação à mulher, o aspecto físico, tem uma questão importante. É se valorizar a mulher pelo seu corpo, pela sua aparência, e não pelos seus dons. Então, às vezes, Mariana, eu participamos de vários programas, várias coisas, e as pessoas dizem, nossa, você estava tão bonita, não é? Nossa, você falou bem, eu gostei do que você falou. Então, a questão do elogio, unicamente com o aspecto externo, sim, é, na verdade, trazer à tona sempre aquela ideia de que a mulher é um corpo que fala, e não um ser pensante. Muito bem. Bom, nós vamos para o break, mas eu queria dizer o seguinte, eu sempre penso, viu, Mariana, que ainda bem que vocês querem justiça e não vingança, senão a gente estava lascado, viu? Sai daí não, a gente está de volta já!
De volta com Conversa Sem Curva, mas antes da gente voltar para a nossa conversa, deixa só eu dar aquele lembrete de sempre. Nós temos encontros marcados aqui na TVT todos os domingos às 7 da noite e todas as segundas às 8 da noite. São 2 programas inéditos por semana, um aos domingos e outro às segundas. E aí tem várias reprises também na programação. Para você acompanhar a gente aqui na Grande São Paulo, basta sintonizar no canal 44.1 da Antena Digital, no ABCD Paulista pelo 512 da Claro TV. Estamos também na TV Com, lá na Bahia, também em Goiás, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou você pode nos assistir a qualquer momento na palma da sua mão pelo YouTube da Rede TVT ou pelo site tvtnews.com.br. Bom, nós fomos para o nosso intervalo, Valéria e Mariana, e eu falando aqui sobre que ainda bem que vocês querem justiça e não vingança, porque senão a gente estaria lascado, né? Porque historicamente o que as mulheres já passaram é uma coisa assim, a conquista do voto, a conquista de poder dirigir, né? Isso do ponto de vista histórico foi ontem. Não, exato, assim, muitas pessoas acham que os direitos são antigos, mas é tudo muito recente, tudo assim, exatamente ontem, até 88. Homens e mulheres não eram iguais nem na lei. A minha mãe, por exemplo, ela sempre me conta que ela precisou de autorização do meu pai para abrir uma conta. As mulheres eram consideradas semi-responsáveis quando se casavam. E tem algumas mudanças até preconceituosas que foram importantes, porque a lei era preconceituosa. Sim. Então, até 2005, por exemplo, havia na lei penal referências a mulher honesta, o casamento da vítima de estupro com o autor do crime de estupro acabava com o processo. Como se uma mulher que se casasse, isso apagasse o crime, como se isso fosse mais importante, o casamento, do que a pessoa. Mas, sem dúvida, o que nós buscamos nunca é vingança, mas sim uma nova sociedade mesmo, né? Para as nossas mulheres, para as nossas filhas. Exato. Até porque todas nós, mulheres, em alguma medida na vida, passamos por várias situações de violência. Sim. Eu sempre digo o seguinte, há 2 tipos de mulheres. Aquelas que já enxergaram as violências que sofrem e as que não perceberam. Sim. Porque todas nós passamos por inúmeros episódios de assédio, desqualificação, violência psicológica, dentre outras. E veja, eu acho que todo homem, por mais bem intencionado que seja, e eu vou usar o exemplo do presidente Lula, é inegável que os governos de Lula, 1, 2 mesmo, o 3, foram os governos que mais fizeram políticas de gênero ao longo da história da República. Disparadamente, bom, não existe simetria com o governo passado, mas se a gente comparar com governos mais, digamos, palatáveis, como o do Fernando Henrique, por exemplo, mesmo do Fernando Collor, que foi pouco, não houve tanta agressão, né, às mulheres ou às políticas públicas feitas para as mulheres. Agora, mesmo ele, né, não só nesse episódio que a gente falou agora, mas teve outros episódios que ele também escorregou, né, e eu falo que é aquela coisa do espírito do tempo, né? Porque, e eu mesmo, que já sou de uma geração abaixo da dele, também, a gente, né, se acostumou com piadas, né, machistas, né, e essa coisa da aparência mesmo, né, de você falar, nossa, você estava bonita. Quando você falou aqui, eu falei, nossa, quantas vezes eu elogio a minha companheira, que é uma atriz, e que ela termina o espetáculo e eu falo, nossa, você estava linda. Ao invés de dizer, você foi maravilhosa, exatamente. Você é uma atriz fantástica, exatamente. Você tem um talento, né, para trabalhar então, isso. Então, você, homem, né, machista em desconstrução como eu, e eu me considero um homem feminista, né, a gente escorrega mesmo. Então, preste atenção, né, nessa questão aí do vocabulário. Tem, inclusive, um termo para usar em relação a isso, né, de você não usar termos machistas, mas enfim. Mariana, você falou
a gente estava falando aqui sobre a Maria da Penha e eu falei do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo estava produzindo um material, né, mudando a versão da história, colocando o agressor da Maria da Penha como vítima. Quando eu fiquei sabendo disso, eu quase infartei. E ela passou novamente, né, a Maria da Penha, a receber ameaças. Né? Você acompanhou isso? Você fala sempre com a Maria da Penha, né? Como é que foi essa situação para vocês? Olha, isso é revoltante que tenha acontecido e que continue acontecendo. É importante a gente lembrar que a Lei Maria da Penha foi aprovada, foi assinada pelo governo Lula, pelo primeiro governo Lula. É uma das 3 principais leis do mundo em defesa das mulheres. Ficou comprovado na justiça, pela polícia, que a Maria da Penha sofreu 2 tentativas de homicídio. Ela levou um tiro enquanto dormia, depois houve uma tentativa de homicídio de eletrocutá-la, e tudo isso já comprovado, tanto é que o agressor dela, depois de muito tempo, foi condenado. E é um absurdo que deem espaço para um homem desses, como se agora, como uma jornalista, que eu nem considero jornalista, falar, mas ele tem o direito de se dizer inocente. Não, a justiça e a polícia já disseram que ele não era inocente. A Maria da Penha está numa cadeira de rodas. E, então, me assusta muito quando né, existe espaço para esse tipo de produção de fake news que é tão bem feita e que permite que isso aconteça, porque isso só provoca uma onda de ódio, de manipulação da opinião, de uma bolha, porque eu não vou dizer que é da opinião pública, é uma bolha, mas que é muito potente na hora de atacar. E isso fere as pessoas. Imagina a Maria da Penha, depois de 40 anos nessa luta, ouvir que ela é uma mentirosa, que ela inventou tudo. Isso é inadmissível. A gente tem que cobrar do poder público, da justiça, que não permita que isso aconteça, porque isso, além de ser um ataque à Maria da Penha, é um ataque à lei e é um ataque a todas as mulheres. Então, a gente precisa combater isso. Eu e a Valéria, nós até nos unimos para tentar, de alguma maneira, o que estava ao nosso alcance. Fizemos uma comemoração ano passado maravilhosa pelos 18 anos da Lei Maria da Penha, com a presença da Maria da Penha, porque essa mulher, ela precisa e ela merece ser muito homenageada, porque ela realmente, a luta dela já salvou a vida de muitas mulheres. Sim. E esse tipo de postura é muito perigosa, porque quando você desconstrói a história da Maria da Penha, se desconstrói a origem da lei. Sim. E se o nosso país é tão perigoso para as mulheres com a Lei Maria da Penha, imagina o que seria o Brasil sem essa lei tão importante. E é sempre importante dizer também o seguinte, a condenação do agressor da Maria da Penha partiu da justiça. Foi uma condenação com base em processo, advogado, provas, um júri popular. E esse processo foi submetido também à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, são 2 instâncias que analisaram esse processo. E ele foi considerado culpado. Agora, existe sim uma estratégia. Se enfraquece a Maria da Penha, se enfraquecem as mulheres. Nós precisamos ficar muito atentas a esse tipo de manipulação, porque é um momento de risco. Né? Toda vez que nós ganhamos um passo na proteção das mulheres, vem uma reação. A cada avanço, nós sofremos uma reação, né, Mariana? Não, é assustador. Eu, de verdade, quando eu vi essa história desse Brasil Paralelo, que presta um desserviço em vários setores, né? Não é só no caso das mulheres. O que me assusta é que tem escolas particulares usando material eu chamo de Brasil Paralelos, né? Mas usando o material como pedagógico, material pedagógico em escolas. Né? Eles têm, inclusive, um vídeo mostrando isso. Agora, o que me assusta é que a gente está... E eu queria chamar a atenção de você que está aí nos assistindo. Veja, nós estamos numa situação tão perigosa em relação
não só essa questão, mas essa estratégia de dar um novo sentido às coisas, né? Essa guerra cultural. Há pouco tempo, um policial jogou um cidadão de cima da ponte. Vocês devem ter acompanhado esse processo. Sim. E me assustou demais, não só a atitude bárbara do policial militar, mas os políticos de extrema-direita no Congresso Nacional fazendo uma defesa do ato do policial. Ou seja, tirando, inclusive, desqualificando a justiça. Porque eles dizem, não, chega na delegacia, não resolve nada, então é melhor fazer isso mesmo, e etc. Deputados eleitos na Casa do Povo falando sobre isso. E essa naturalização dessa barbaridade, inclusive voltando à violência contra a mulher, especialmente a Maria da Penha, é assustador, porque você imagina daqui a pouco naturalizar, só falta eles virarem uma chavinha e começar a naturalizar. Falar, não, mas ela não cuidou do marido, né? O cara tem razão, não é nem que ele não cometeu o crime, é que o crime passa a ser justificado dentro dessa lógica doentia e arcaica. Sim. A gente corre esse risco, Valéria. Nossa, e Mariana. É um perigo, né? Essa justiça pelas próprias mãos é sempre um risco, porque a injustiça é sob o olhar daquele que está agredindo, daquele que está matando. Porque eu fiz muitos anos de júri popular, né? E nós sempre, eu, outros promotores, sempre falávamos no júri, quando uma pessoa matava outra por um motivo que ela tinha como justificado. Se nem o Estado pode matar após um processo, pois é. Porque um cidadão pode acusar, julgar e condenar e executar sumariamente outro ser humano. Isso é inadmissível. Mas na área das mulheres isso tem acontecido com muita frequência. As mulheres estão sendo punidas com a morte porque não fizeram jantar. Tem os casos assim. Sim. Porque ousaram desafiar um homem quando ele estava falando com um amigo. Porque disseram não, porque pediram a separação e por muitos outros motivos. Então, as mulheres no nosso país já estão punidas com a pena de morte. Eu vi uma frase na internet também que eu gostei muito. O privilégio de ter uma ex-louca é dos homens, porque no caso das mulheres, elas não sobrevivem para contar. Muito bom. Interessantíssimo. Olha, falando sobre essa questão da reincidência, né, no ato mais extremo que a morte, o assassinato. Há muito tempo, eu entrevistei o pessoal de uma ONG lá no ABC. Eu estava aqui tentando lembrar o nome deles, mas agora José, lembrei. Não sei se você conhece. Excelente, conheço. O trabalho maravilhoso. E eu queria trazer um exemplo que também, eu tradicionalmente, mesmo em outras emissoras, eu sempre fiz isso no mês de março. E eu aprendi coisas muito interessantes e com essa ONG eu aprendi uma coisa muito legal, que eles fizeram uma proposta para o judiciário para dar penas alternativas para crimes, evidentemente, né, mais leves, se é que podemos dizer assim. Então o cara foi lá, discutiu, ameaçou a mulher, ou né, uma lesão corporal, não sei nem se é esse termo mesmo, leve, alguma coisa. Ao invés do cara ir para a cadeia ou prestar serviço comunitário, ele era obrigado a fazer um curso de conscientização. Né? E aí os dados são maravilhosos, porque a reincidência caiu, mas caiu drasticamente quando o cara ele vai lá obrigado a fazer um curso, né, de cidadania e etc. E por que esse tipo de política não avança, Valéria? Pois é, fica aqui a sugestão, né? Ainda existe uma ideia de que as políticas públicas elas devem ser direcionadas unicamente às mulheres, né? Infelizmente, o cobertor é curto. Então, nós não temos ainda uma estrutura suficiente para atender as vítimas. Mas é necessário também olhar para os autores de violência. Esses grupos reflexivos são muito interessantes. Eles trabalham questões como masculinidade, sexualidade, poder, aprender a lidar com as diferenças, com as divergências. E esses homens realmente não reincidem. Por que esses homens eles podem modificar o seu comportamento? Porque eles aprenderam o comportamento. O autor de violência não é louco, não é psicopata. Ele é um homem que aprendeu que é assim que os homens fazem. Sim. Eu sempre gosto de dar um exemplo, só para a gente situar bem essa questão. Eu me lembro de uma audiência há alguns anos,
em que um autor de violência universitário agrediu muito a sua namorada universitária e na audiência ele dizia o que os agressores costumam dizer. Ela me provoca, ela é louca. E nesse caso ele alegava legítima defesa também. E eu perguntei para ele, você tem algum histórico de violência na sua vida? Ele falou, ai doutora, eu tenho um probleminha, ele falou. Eu matei o meu pai. Pois é, eu matei o meu pai. Eu também fiz a mesma coisa. Como assim? O senhor matou seu pai? Ele falou, peraí, doutora, eu matei o meu pai em legítima defesa, porque ele batia na minha mãe. Esse homem que cresceu vendo o pai agredindo e destratando a mãe, aprendeu um padrão de amor. Sim. Na fase adulta, ele repete esse padrão. Então, se nós não curarmos essas famílias hoje, a violência não termina. Porque as meninas tendem a ter um comportamento de submissão, com base no exemplo, e os meninos tendem a repetir um padrão de violência. É isso. Mariana, você já tinha se deparado com esse tipo de política pública, como essa que eu citei aqui? Eu fiquei encantado quando eu conheci o trabalho desse pessoal. Já naquela época, a prefeitura estava desmontando, não tinha muito incentivo, eles estavam desesperados. Eu nem sei como é que eles estão hoje. Eu vou até hoje dar uma ligada para o povo lá para saber como é que eles estão. Como é que você avalia isso, Mariana, querida? Eu sou um pouco pessimista. Eu acho que teria que ser obrigatório mesmo e teria que funcionar e ter políticas públicas para que isso aconteça. Mas para chegar nessa situação de ser obrigatório, até chegar aí, aquela mulher já sofreu muitas violências. E o que eu vejo pela minha experiência com vítimas, há 5 anos eu coordeno um grupo no Facebook de acolhimento e orientação de vítimas, é que o problema é que muitas mulheres permanecem num relacionamento abusivo com a esperança de que aquele homem vai mudar, porque ele promete que ele vai mudar. Mas a história de todas mostra que eles não mudam, que eles voltam a agredir, que eles vão se separar daquela e vão agredir outra. Então, é assim, não basta só ter na teoria, isso precisa ser colocado em prática e numa larga escala, e não esperar também que eles sejam obrigados só quando acontece algo lá, esperar acontecer algo muito grave. Então, todos esses, um homem que já ameaçou uma mulher, que seja uma violência psicológica, que a própria Maria da Penha diz que é tão grave quanto uma agressão física, já deveria ser obrigatório esse homem ir para esse tipo de reciclagem, digamos, na tentativa de alguma consciência. Me impressionou muito essa história que a Valéria falou, porque como é que dentro da cabeça do homem é errado o pai bater na mãe, mas não é errado ele bater na própria mulher? Isso é muito... é assustador até. E eu queria trazer uma coisa aqui importante, enquanto jornalista, de ressaltar o poder de cada palavra. Então, como a palavra pode ser uma agressão também, né? E essa a questão do que a Valéria falou, do que foi mudando na justiça, a gente já não fala mais em crime passional, porque crime passional na justiça era alguma coisa para ser uma justificativa. Ele matou porque ele foi traído, então a vítima é ele que foi traído e não a mulher que foi assassinada. Olha como as coisas acabam ficando invertidas. Então, não se fala mais em crime passional, o nome é feminicídio, a vítima é a mulher. É muito importante isso. E os jornalistas têm uma responsabilidade grande quando fazem as suas reportagens. Eu fui uma das coordenadoras do Manual Universa de Cobertura de Gênero do UOL, né? do UOL. E ali a gente orienta muito os jornalistas, porque é isso, você coloca uma manchete falando assim, mulher foi assassinada porque traiu o marido. De novo, você coloca ele como a vítima de uma traição e ela como a culpada porque ela traiu. Ou mulher, é como dizer, mulher foi estuprada porque estava de minissaia. Então, nesse caso, assim, mulher sofre feminicídio por parte do marido, ponto. E assim, se traiu, se não traiu, não é isso que vai justificar um assassinato. Então, bom, todo criminoso sempre fica tentando justificar os seus atos. E a gente falou muito da Maria da Penha, se você for prestar atenção, tem outras mulheres que continuam sofrendo. A própria Ana Hickman, que fez um boletim de ocorrência, que tem medida protetiva. A justiça não teria dado uma medida protetiva à toa para ela.
e sofre ameaças, e sofre ataques, porque o agressor fica se colocando no lugar de vítima e encontra um rebanho ali para reforçar o discurso machista, porque é isso, se sentem ameaçados dentro disso de poder fazer o que querem com as mulheres. Sabe que você e a Mariana aqui estão cumprindo uma função social de prevenção do crime. Na verdade, os jornalistas, a imprensa, vocês entram na casa das pessoas onde nós não conseguimos entrar. Sim. E essa mudança da sociedade começa com a mudança do olhar, né? Só para você ter um parâmetro, por exemplo, eu trabalho numa vara com 15 mil processos. Nossa! Só eu cuido de aproximadamente 7.500, 8.000 processos. Em um ano, são 500 mil medidas protetivas. É muita coisa. Então, por mais que o Estado invista, a chance de que o Estado consiga atender a esses 500 mil agressores é muito pequena. Agora, vocês, a sociedade, nós, enquanto pessoas, podemos mudar um pouco essa realidade. Tem um estudo muito legal, assim, fala sobre machismo e o que fez os homens mudarem o seu olhar. E uma das principais estratégias foi uma conversa, um papo, com outro amigo. Então, outro amigo falando que aquilo não é legal, que essa postura não deve ser adotada, ele passou a refletir sobre aquele comportamento machista. Então, se a violência está aqui do meu lado, está do seu lado, ela também é minha responsabilidade como cidadã, né? E cada pessoa pode fazer diferença, né? Dando nome à violência, não romantizando a violência, porque ela é romantizada, sim, e modificando um pouco esse olhar. Muito bem, Valéria e Mariana, eu vou ter que pedir licença, nós vamos para o nosso segundo intervalo, mas a gente está de volta rapidinho, sai daí não. Estamos de volta com Conversa Sem Curva. Olha, eu vivo falando que a gente vai mudar, viu? Já vou avisar a Mariana e a Valéria que o nosso programa vai passar até 1h30. Que maravilha. Porque sempre, quando o papo é bom, e olha, a gente está tendo a sorte de ter convidadas sempre muito bacanas. Então, eu quero agradecer a Mariana, agradecer a Mariana por ter indicado, inclusive, a Valéria. Ela falou, cara, leva a Valéria porque vocês vão adorar. Então, estou bem feliz, viu, Mariana? Muitíssimo obrigado. Antes que o povo comece a gritar aqui comigo, olha, tá estourando o tempo. Então, já quero agradecer vocês e dizer o seguinte, a TBT está com uma programação nova que estreia agora. Eu vou estrear um programa diário, ao vivo, e nós vamos falar de diversos temas e eu conto com a participação de vocês, viu? Remotamente a gente vai ter um telão bem bacanão, assim, olha, né? E vamos ver se a gente coloca, né? Gente com conteúdo, né? Pra gente, inclusive, fazer esse trabalho que a Valéria estava dizendo que eu só estou aqui por isso. A comunicação para mim só serve, eu na verdade não sou jornalista, eu sou músico. Mas tanto a arte como a comunicação, ela tem que ser uma ferramenta de transformação social. Então, eu adorei o convite de estar na televisão, já estou há 20 anos, e sempre com esse olhar, sabe? Eu acho que esse é um diferencial que eu pretendo sempre ter como marca. E Valéria e Mariana, eu consigo isso graças a essas articulações interplanetárias que aparecem na minha vida, de ter duas mulheres como vocês aqui hoje. Eu sou promotora de justiça, eu não sou nem jornalista, mas eu reconheço o papel importantíssimo da Mariana, do jornalista, para reconstruir a nossa sociedade, né? Desmistificar um pouco esses papéis, esses padrões. Sim, a gente falava aqui no intervalo, você que está nos assistindo, há de concordar com a gente que essa história, quando saiu o feminicídio, né, esse termo, né, essa qualificação que chama, doutora? Olha só, feminicídio? era uma qualificadora, mas agora é um crime específico, que é muito importante, porque não cabe mais alegação de traição, de que a pena deve ser diminuída, porque o feminicídio era condenado e ainda saía pela porta da frente, em muitos casos. Agora não. Agora não, muito bem. Mas quando saiu essa discussão e tal, eu lembro que até feminicídio era uma palavra que até era meio, né, não, como é que fala isso, como é que lê e etc. Hoje em dia é completamente naturalizado.
E falando em essa questão de estar naturalizado, já interiorizado nas pessoas, eu, como falei aqui, eu sou de família progressista, e eu tive uma educação de gênero, inclusive. Eu sei que é um pouco diferenciada do senso comum. Maravilha. Eu agradeço muito minha mãe, meus pais, de forma geral, minha família, mas... portanto, eu sinto bastante o constrangimento de colegas e amigos machistas que convivem comigo. Porque eu já, de muito tempo para cá, e principalmente quando as coisas começaram a ficar mais tensas no Brasil, em relação à musculatura da extrema-direita, e etc., eu comecei a ser meio intolerante com essas coisas. Então, eu já não ria mais de piadas machistas, elogios, né? Que homem é um bicho danado, viu? Quanto mais machista, mais escroto ele é, sabe? Então, eu acho que a gente tem um papel importante, a gente pensa que não, mas isso é muito significativo, porque traz a reflexão. Quando você constrange um machista, e eu tenho vários machistas que são meus amigos, né, e que eu faço um trabalho natural, ali, orgânico com essas. E eu sinto um constrangimento. Então, muita gente fala, nossa, às vezes até rola em grupo, né, alguns até me tiraram dos grupos, mas rola isso em grupo. Acontece. Rola em Isso grupo, acontece. cara, não manda esse tipo de vídeo que o Ernesto não gosta. Né? Então, esse constrangimento, ele traz um pouco de reflexão. Bom, eu estou me alongando demais aqui. Valéria, você lançou um livro, eu queria ver se dá para a gente colocar na capa, a capa do livro, tá aí, ó. Lei Maria da Penha. Eu queria que você e a Mariana comentassem sobre essa obra. Né? Mariana, pode entrar no jogo aqui, se puder, coloca as duas, então. Valéria, por favor. Vamos lá. Esse livro está na 6ª edição. E é um livro jurídico, mas também muito além do jurídico, na verdade. A finalidade desse livro é justamente conscientizar em relação ao que é a violência contra a mulher. Por que a mulher se mantém em silêncio? Qual o perfil do agressor? Como eu posso proteger as mulheres, além de vários crimes? A linguagem é bem simples, então é um livro que é destinado não só às pessoas do direito, mas também jornalistas, pessoas que trabalham na imprensa, psicólogos, e realmente esse livro é o meu xodó, eu construo e cuido dele a cada edição com muito carinho, e já está atualizado com o novo pacote antifeminicídio, né, que aumentou a pena de 20 a 40 anos para esse crime tão bárbaro. Muito bem. Mariana, fala um pouquinho da tua experiência com esse livro e até onde vai a tua contribuição, porque eu já senti aqui que vocês, além de amigas, são parceiras mesmo de luta, né? Sim. Somos parceiras há muitos anos, tenho muita admiração pela Valéria. Eu também. E esse livro é totalmente dela, mas a gente vem trabalhando, fazendo palestras, eventos, artigos, ela sempre com essa visão jurídica e de toda a experiência que ela tem diretamente com essas vítimas, eu mais com esse olhar como jornalista, que já entrevistei muitas vítimas também, acabei criando esse grupo de acolhimento de vítimas. Hoje eu sou uma consultora voluntária do Instituto Maria da Penha. Então, o que eu queria aproveitar aqui é para divulgar para vocês o Instituto Maria da Penha. É dizer que a Maria da Penha segue firme e forte nessa luta. Tentaram até dizer por aí que a Maria da Penha já tinha morrido. Tinha gente que achava que a Maria da Penha tinha morrido. Então, vamos enaltecer a Penha, que fez 80 anos, segue super ativista, cada vez que ela fala é uma inspiração para todas nós. E esse instituto que ela preside e que a sede fica no Ceará, onde ela mora, ali em Fortaleza, faz um trabalho importantíssimo de prevenção da violência doméstica, começando nas escolas. Então, eu quero trazer aqui também a importância da educação e que, sim, a gente tem que falar sobre violência doméstica com as crianças, nas escolas, e até ampliar isso, porque como pais e mães precisamos criar nossos filhos para que as meninas cresçam e não se tornem vítimas, para que os meninos cresçam e não se tornem agressores. Eu coordenei há algum tempo um evento no Memorial da América Latina e o tema era
Violência doméstica, até quando seremos coniventes? E essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Nós, como sociedade, até quando seremos coniventes? Quando uma mulher grita no meio da noite pedindo socorro e ninguém liga para a polícia, essas pessoas estão sendo coniventes. Então, não seja conivente com a violência doméstica, procure conhecer o Instituto Maria da Penha e o trabalho que a Maria da Penha faz, principalmente de educação, nas escolas, na base. E olhe, porque no evento que a gente fez, que eu e a Valéria e a Nathalie Malveiro, que é procuradora, organizamos, teve um momento que a plateia lotada, com 800 pessoas, eu perguntei ali, levanta a mão, quem já foi vítima de violência doméstica ou quem conhece uma mulher que foi vítima de violência doméstica. E absolutamente a plateia inteira levantou a mão. Foi chocante, eu não esperava, a Valéria deve se lembrar disso. Eu falei para as pessoas que estavam na frente, gente, me arrepio de lembrar, olhem para trás, todo mundo ou foi vítima ou conhece uma mulher vítima, isso é gravíssimo. Eu espero que daqui a alguns anos, os meus filhos hoje são adolescentes, jovens, que isso não seja mais nenhuma discussão, porque é tão absurdo a gente ter que pedir por proteção, por causa de gênero. Então, eu gostaria que mais gente viesse para essa luta, que é uma luta, assim, tanto mulheres quanto homens. Muito bem. Mariana, sabe que você estava falando dessa questão, inclusive das crianças, né? Eu tenho uma filha de 11 anos e acompanho muito a vida escolar dela. E eu, às vezes, eu fico muito preocupado, porque a gente vê crianças da idade dela, meninos, assim, extremamente machistas. Extremamente. Você fala, gente, não é possível. Acho que a Mariana tocou em alguns pontos fundamentais, né? Acho que o mundo vai começar a mudar, nosso país vai começar a mudar quando meninos e meninas começarem a conversar sobre isso na escola, né? Então, é em casa com o exemplo. Então, a educação é que transforma o mundo. A educação pelo exemplo, que é em casa, e a educação formal nas escolas. Então, nós precisamos ensinar as nossas meninas. Tem uma filha de 11 anos, né? O melhor conselho que você pode dar para sua filha é: aprenda a dizer não. Porque nós ainda criamos as meninas para dizerem sim. E para os meninos, aprenda a ouvir não. Então, trabalhar nas escolas, reconstruir realmente esses olhares é fundamental. Infelizmente, olha que triste, 23% das mulheres que morreram eram muito jovens. Então, ou nós encaramos isso como uma questão pública, com algo muito sério, ou as nossas meninas continuam em risco. E falar na escola é fundamental, para que ela saiba o que fazer, onde ir, para que ela não se isole, o que é uma característica da relação abusiva, né? E aqui, eu e a Mariana já fizemos trabalhos em relação a isso. Há alguns anos, eu escrevi com o meu filho, que era adolescente à época, uma cartilha muito legal, que chama Namoro Legal. São 7 dicas de namoro, que na verdade representam 7 estágios de evolução de uma relação abusiva. Justamente para que as pessoas identifiquem esses sinais de uma relação abusiva e imponham limites. A gente pode até compartilhar com você. Sim. E nós fomos, né, Mari, no Papo de Mãe, eu e meu filho, para falar sobre essa cartilha. Foi um momento lindo, né? O Papo de Mãe, eu sinto saudade daquele programa, porque a gente tocava em muitas feridas da sociedade e tinha esse espaço, né, para de repente discutir um relacionamento abusivo na adolescência, e você conversava ali naquele momento com pais e com os filhos, com os próprios adolescentes. E foi muito legal isso, porque a Valéria fez com o filho que era adolescente, agora já é um adulto, né, Valéria? E a cartilha está disponível no site do Ministério Público de São Paulo, não é isso? Muito bem. Vamos encerrar, então, já passando aqui, deixando aqui todos os dados, como é que o povo acha a cartilha, o livro, como é que tá? Passa aí para a gente, Valéria. A cartilha é uma cartilha pública, disponível para qualquer pessoa, basta procurar na internet. Namoro Legal, vem a cartilha, compartilha em grupos de mães, de amigas, e o livro é pela editora Juspodium, também é facilmente encontrado. Muito bem. Valéria, querida Mariana, muitíssimo obrigado. Mariana, um beijo gigante para você aí, para todos os seus amigos, companheiros, camaradas de luta. Muitíssimo obrigado, viu, pelo privilégio de estar conversando com você aqui, querida. Beijo enorme, obrigada a você e a todos aí.
Muito bem. Valéria, querida, muitíssimo obrigado, honrado em te conhecer. E de verdade, vou te incomodar mais vezes, viu? Quero muito ter os depoimentos, análises aqui também, viu? Muito obrigada. Como eu te disse no começo, eu agradeço a sua voz pelas mulheres e por uma sociedade mais justa. É assim que nós construímos. Então, pode contar comigo nessa reconstrução de um mundo melhor. Muito bem. Encerramos assim mais uma edição do Conversa Sem Curva. Nesse mês, estamos trazendo até você mulheres que, com a sua competência, gana, olhar humano, dedicação e trabalho, ajudam a transformar a nossa sociedade num espaço de convivência mais pacífico, respeitoso e igualitário. Se abrimos o programa de hoje, de alguma maneira, subvertendo o poema O Lutador, de Drummond, e a sua luta vã com as palavras, vamos encerrar com um trecho de uma autora contemporânea ao poeta, com quem trocava cartas, Clarice Lispector, que dispensa apresentações em sua memorável obra. Refletiu sobre a condição da mulher no mundo. Disse certa vez em entrevista, abre aspas, sou uma mulher que escreve. Escrevo porque preciso, escrevo porque quero, escrevo porque gosto. Escrevo porque sim, perto do coração selvagem, através da personagem de Joana. Clarice sugere que a condição feminina envolve a busca por significado que ainda não foi plenamente compreendida ou nomeada. Ela afirma, liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. É isso aí. Beijo grande e até a próxima!